Hoje vamos desmistificar o Spectera. Eu sempre faço essa pergunta, vocês sabem quando foi o primeiro microfone comercial sem fio? A primeira empresa que conseguiu fazer um microfone sem fio de forma comercial? Porque é óbvio que existia transmissão sem fio, existia comunicação sem fio, mas não de forma comercial para um teatro, para uma televisão, né? Então, a Sennheiser, em 1957, lançou esse microfone. Esse microfone é um microfone super conhecido pelos brasileiros, que é um microfone que o Silvio Santos usou por muito tempo na televisão. Então, a Sennheiser, ela sempre teve essa herança de poder ser o futuro do áudio. A gente começou trazendo esse primeiro microfone sem fio comercial do mundo, e agora estamos preparados para elevar esse nível novamente, né? Então, aqui está, esse é o Spectera. E aí eu vou desmistificar um pouco e falar o que é cada um desses componentes aqui do Spectera. Em 1957, a Sennheiser saiu com esse microfone que eu mostrei para vocês, que chamava de Microport, que é um microfone analógico de banda estreita. O que quer dizer isso? Que a portadora que ele transmitia era uma portadora de banda estreita de 200 kHz. E aí, em 2012, a Sennheiser, pela primeira vez, conseguiu transformar isso em digital. Então, a Sennheiser, de novo, lançou o primeiro microfone sem fio digital do mundo, que foi o Sistema 9000. Em 2023, a Sennheiser inovou de novo. A gente saiu de banda estreita em microfonia sem fio para ser o primeiro fabricante a fazer microfone em banda larga, né? Então, isso foi em 2023 com o Spectera. E muita gente confunde o que é isso, né? O que quer dizer WMAS? Essa palavra é muito comum, todo mundo falar WMAS, WMAS. Então, WMAS quer dizer Wireless Multi-Channel Audio System. E aqui está uma parte da lei americana, né, que vocês podem pesquisar nesse link, que é aonde ele diz claramente na lei americana que quem trouxe essa terminologia, quem propôs esse nome, né, foi a Sennheiser, que é a Sennheiser que propôs essa tecnologia. A Sennheiser, desde 2015, foi a primeira vez que eu vi o Spectera. A gente está falando que em 2023 a gente saiu isso mostrando para o mercado, mas em 2015 a gente já tinha um protótipo funcionando na fábrica. Só que não existia legislação no mundo que permitisse operar radiação restrita, microfone sem fio, em banda larga, né? Ou seja, numa portadora, por exemplo, de 6 MHz. Então, esse texto é muito interessante, que ele desmistifica muita coisa que vários fabricantes até estão falando aí que fazem WMAS, mas na verdade existe toda uma lei aqui que para ele ser WMAS, ele precisa, no mínimo, ter uma portadora única de 1 MHz e ali, no mínimo, transmitir 3 canais de áudio dentro dessa mesma portadora de 1 MHz. Então, isso já elimina vários sistemas e faz com que o Spectera seja o único sistema de microfonia WMAS no mundo, não existe outro. O que é WMAS? As pessoas que pensaram lá na Sennheiser, o que ia resolver, qual era o problema para eles resolverem, para inventar o próximo microfone sem fio do mundo. O que eles quiseram resolver foi uma coisa chamada fade. O que é fade? Eu estou com um microfone aqui que a antena está transmitindo, ele está batendo no teto, batendo no chão, e ele chega na antena, esse sinal, em tempos diferentes. E aí dá um cancelamento de fase ali, e aí corta o sinal, ele perde o sinal, que é essencialmente esse gráfico que acontece aqui. Ou seja, 200 kHz, que é a linha azul, que é esse microfone tradicional, você vê que em determinados momentos no tempo, ele completamente tem um cancelamento, um notch ali, um cancelamento de fase, como se fosse num fenômeno acústico conhecido como comb filter. Então, por isso que você tem antena A e antena B, o lance do True Divest, né? Para você ter 2 receptores ali no mesmo microfone e no momento que uma antena tiver essa queda, ele fazer um chaveamento de áudio. Como é que a gente resolve isso para não ter esse lance do True Divest? Era isso que a gente queria resolver, que a pessoa pensou
no próximo microfone seria esse problema que ele quer resolver. Então eles fizeram, né? Eles fizeram diversos testes e o teste principal é que quando ele aumentava essa largura de banda, principalmente para 6 MHz, você não tinha nunca essa queda. Porque como ele tem ali várias portadoras de 200 kHz, ele tem 30 portadores de 200 kHz, é impossível, teoricamente impossível você derrubar, né, através do multipath, 30 portadoras ao mesmo tempo. Você não tem como fazer isso. Então, ele sempre vai ter um sinal estável. Então aí ele pensou, pô, então vamos levar o microfone para a tecnologia broadband. E aí você consegue usar uma antena, só que isso aí não precisa de True Diversity. E aí eu vou falar um pouco mais da tecnologia do Spectera, que aí a gente avançou mais ainda e fez o primeiro sistema de comunicação bidirecional que existe hoje no mercado. Qual é a principal vantagem disso, além de você não ter o fading? Né? É que aí eu tenho agora 6 MHz, ou seja, eu tenho uma largura de banda grande que eu posso dividir como é que eu quero trabalhar essa portadora. Diferente do sistema sem fio tradicional, né, o dos 200 kHz, que eu só posso botar um microfone de 200 kHz, outro microfone de 200 kHz, ou um earphone de 200 kHz, eu não posso brincar com a utilização dessa portadora. Aqui no sistema WMAS eu posso dizer, poxa, esse microfone daqui, eu preciso que ele vá mais longe. E para ele ir mais longe, eu vou precisar de mais largura de banda. Esse daqui, eu vou precisar que ele fique aqui pertinho. Eu posso utilizar menos dele. Ou seja, eu posso manipular esse meu espectro em modos de operação para eu poder ter efeitos diferentes em cada microfone ou em cada sistema de IA. E com isso, né, a tecnologia nada mais é do que uma tecnologia super conhecida por todos. TDMA, né, telefone celular, e OFDM. Então, o sistema nada mais é do que pega a tecnologia já conhecida de todos, mas aplica isso para o sistema de microfone. Então, eu tenho um slot de tempo, eu tenho praticamente 128 de slots do tempo rodando o tempo inteiro, né? E com isso faz com que, já que ele é bidirecional, eu posso ter um slot vazio para ele estar escaneando o ambiente. Então, eu sempre tenho um scanner em cada lugar que ele está, né? E OFDM, que aí eu posso multiplexar ali e mandar diversas informações em frequências e tempos diferentes. O TDMA, ele tem um tempo de atuação. E é aí que causa bastante confusão. Muita gente dizendo que o sistema não funciona. Então, você acha mesmo que a Sennheiser faria um sistema que não funcionaria, que tivesse um atraso ou uma latência não aceitável? Então, eu gosto aqui sempre de frisar o porquê das coisas, né? Eu vou explicar um pouco como a gente utiliza esse slot e por que cada modo tem um atraso diferente. Só que eu acho que pelo fato da Sennheiser ser alemã, eles erraram no nome. Não devia ser os modos de operação linkado ao nome da eficiência da latência, se é Ultra Low Latency, se é Link Density Mode. Devia ser o que realmente é, que é só uma questão de cobertura. Se é um range standard, se é um range estendido, se é um range máximo, que é isso que muda na utilização do slot e é isso que muda efetivamente em quanto de atraso vai ter. Só que esse atraso, no pior caso, eu vou mostrar aqui no próximo slide, já é um atraso que todo mundo está acostumado. As pessoas ficam um pouco horrorizadas, só que eu fiz questão de tirar aqui do site da Yamaha e do site da Shure, né? Quando você entra aqui no manual do in-ear deles, no modo analógico, tá escrito aqui analógico FM, não é nem digital, no modo analógico. Ele tem 1.29 milissegundos de atraso, de latência. Quando você pega aqui uma mesa, um Rio da Yamaha, ele tem de round trip, ou seja, se você ligar um XLR, ele converter para digital e depois sair do digital e sair no XLR,
ele tem 2 milissegundos. Então, como a gente está falando agora de in-ear, se você somar esse 1.3 daqui com metade daqui, porque seria a saída, a saída do conector para ligar analogicamente nesse transmissor analógico, você está dando aí 2.3, 2.4, 2.5 milissegundos. Ou seja, na transmissão analógica, as pessoas já estão habituadas e acostumadas a ter 2.5 milissegundos de latência. E é isso que acontece no Spectera. No pior caso dele, e eu vou explicar que, na verdade, o pior caso é a melhor modulação, ele tem 2.7 milissegundos de atraso. E no caso estendido, ele tem 0,7. Então, eu gosto não de pensar como o alemão da Sennheiser escreveu, nos modos de operação Live Ultra Low Latency, Live Low Latency, Live e Live Link Density. Eu prefiro pensar como o Soundbase pensa. Isso daqui eu tirei do Soundbase. Reduced Range, o range reduzido, é o músico que fica perto de mim. O Standard e o estendido. O máximo a gente acaba não usando, que isso daí seria ou para repórter, que é o modo do AVX, que a televisão brasileira já está super acostumada, né? Ou para sistemas de comunicação, que aí daria 9.9 milissegundos de latência, só que isso é abaixo de um frame de vídeo. Então todos os microfones que você... A maioria dos microfones, não todos, a maioria dos microfones que você vê hoje na televisão brasileira, tem um quadradinho aqui embaixo com a luz, aquilo é um Sennheiser AVX. E ela já tem esse atraso. E você pode olhar aqui, toda a qualidade de áudio, não importando o tipo de modo de distância que ele alcança, o tipo de alcance, a qualidade é exatamente o mesmo. Você vê que é SEDAC, SEDAC, SEDAC. A única qualidade aqui que muda é no modo do AVX, que é o codec do AVX, que é o Opus. Então, e por que isso então, Daniel? Por que então esse tem um alcance reduzido e uma latência maior? Só que lembrando, eu já te falei, esqueça a latência, não importa. A pior latência já é a latência que estamos acostumados hoje no sistema analógico. Mostrei do manual de outra fabricante do microfone e de uma fabricante de mesa de som. Porque aí eu tenho que falar um pouco do que é modulação, e eu vou falar isso muito rápido, né? Modulação no mundo digital, que a gente chama, eu vou falar primeiro até do FM. Do FM o quê? Vamos dizer que eu sou uma portadora aqui de 200 kHz de narrowband. Então, eu sou o transmissor e você que está aí me assistindo é o receptor. Você tem que enxergar os movimentos que eu vou fazer. Se eu der 2 pulos para a direita e correr aqui para a esquerda, isso quer dizer, aí no seu vocabulário, no Sennheiser Ace, que esses 2 pulos para a direita, eu indo para a direita e vindo para a esquerda, quer dizer um sinal, um pulso elétrico aí X. Então, isso é FM. O que seria AM? AM é amplitude modulada. Eu sou a portadora. O quanto eu abaixo e levanto aqui, às vezes que eu abaixo e levanto, é esse Sennheiser Ace, né? Que você, espectador, vai entender, ó, ele abaixou 10 centímetros e subiu 20 centímetros. Isso quer dizer X pulso elétrico ali, né? Ou X sinal ali, é convertido daquela forma. E aí a gente vai para o digital. Digital é 0 ou 1, então você tem várias formas. Por exemplo, numa modulação simples de 1 bit, é ligado ou desligado. Então, ou eu existo ou eu não existo. Se eu não existo, sou 0. Se eu existo, sou 1. Ou pode ser por variação de fase. O sinal existe. Se o sinal está paradinho, eu sou 1. Se eu mudo de fase do sinal, eu sou 0. Isso é 1 bit. E aí você vai aumentando isso. Eu tenho aqui, por exemplo, DQPSK. Eu tenho aqui 2 bits. Se, sei lá, vou falar um exemplo aqui. Se eu levantei meu braço, eu sou 0,1. Se eu levantei meu braço e levantei o outro braço, eu sou 1,1. E esse sistema aqui, né? Dependendo... Aqui eu levanto o braço, aqui eu levanto os 2 braços, aqui eu levanto um braço para cima e outro para baixo. É como você está me enxergando.
Aí eu aumento isso para 8 QAM. Eu tenho que fazer 8 movimentos agora para o receptor interpretar. Eu tenho que jogar minha mão, pular. Se eu mudo aqui a modulação, 16 QAM eu já tenho 16 movimentos. 64 QAM eu tenho 64 movimentos que eu tenho que fazer com a mão. Se a câmera está aqui perto de mim, você está vendo todos os movimentos que eu estou fazendo. Se à medida que essa câmera vai se afastando de mim, vai ficando mais longe, vai ficando mais difícil de enxergar instantaneamente 64 movimentos. A câmera está muito longe. Agora, longe, se eu só levantar o braço, você vê que eu levantei o braço. Ou seja, quanto maior o esquema de modulação, quanto melhor a modulação, eu tenho que estar mais perto para enxergar. Quanto mais longe eu precisar ir com um artista, eu tenho que usar uma modulação mais simples. O receptor poder enxergar. Só levantei meu braço. E o que é que isso traduz? Né? Além, fazer um parêntese aqui com esse slide, que é a relação sinal-ruído. Além de, às vezes tem fumaça aqui, eu posso botar uma fumaça aqui entre a lente da câmera e o que eu tô aqui, isso gerar até mais ruído. E a distância não ser só um fator, também o ruído que tem aqui no meio. E o que é que isso de verdade traduz? Traduz que no reduced, ou seja, na pior latência, que é a que todo mundo está acostumado, eu tenho 64 QAM. No standard, que eu andar um pouco mais no palco, eu tenho 16 QAM. No cantor, que é que vai para a passarela, eu tenho 8 QAM. E no máximo, que é a comunicação, ou AVX, eu tenho uma modulação muito simples, que é só levantei o braço, é só um bit de comunicação. Então, mas Daniel, eu vou dar para o meu cantor, que eu quero que ele vá mais longe, a pior modulação? Isso não faz que o áudio seja o pior áudio? De forma alguma. É por isso que aqui no qualidade o áudio é igual. Porque é o seguinte, se eu tenho... Por que o Reduced tem mais latência? Porque se eu tenho a melhor modulação... Vou voltar aqui para o TDMA. Se eu tenho a melhor modulação, eu só vou usar um slot. Porque eu tô tão perto, eu tô enxergando tão claro aqui, a câmera tá tão perto, que eu vou fazer os 64 movimentos e a câmera vai me ver. E aí eu vou ter que esperar o TDMA rodar inteiro para ele voltar para achar aquele slot. Ou seja, eu só estou usando bem pouco da minha portadora, dos meus 6 MHz. Eu não falei que você pode escolher quanto você usa. Como ele é a melhor modulação, eu usei um slot só, usei bem pouco do meu uso do espectro e eu tenho que esperar o TDMA girar de novo. Agora eu quero que o cantor vá mais longe, é uma modulação mais simples. Só que como é uma modulação mais simples e eu quero manter a mesma qualidade de áudio, eu vou repetir em mais slots. Ou seja, eu vou ter menos latência, porque o sinal vai se repetir mais vezes. Então, é muito fácil entender o porquê isso que a Sennheiser fez aqui de essa relação entre latência e distância que você vai. Quando você configura um sistema Spectera, não tem nada a ver com a latência, porque eu já te falei que no pior caso é igual que a gente já está acostumado. Eu já fiz diversos shows com Spectera, a gente já fez diversos eventos, festivais, e usa nesse modo Reduced, né, para poder eu usar mais eficiente, mais quantidade do espectro, e todo mundo está acostumado. Então o que é que você tem que configurar quando você for configurar um sistema Spectera? Eu vou mostrar isso aqui um pouco mais para frente, mas você tem que entender assim, se eu tenho uma pizza, como é que eu divido essa pizza pela quantidade de gente que eu quero botar nela? Ah, o músico está aqui perto de mim. Eu posso botar o Reduced para ele, porque ele está aqui perto de mim. Ah, o baixista, ele não se mexe, ele está parado, mas ele está lá do outro lado do palco. Eu vou botar Standard. E as pessoas, o back vocal, quem for que for caminhar, andar, for numa passarela, eu vou botar o Extended. Então, parar de pensar nesse modo de live
Low Latency, Live Link Density e começar a pensar em Reduce, Standard, Extended e Máximo, que é assim que a gente configura através do Soundbase. Então, nesse vídeo eu falei da tecnologia, eu falei o porquê dos modos de operação do Spectera, o que é modulação, banda larga, narrowband, e no próximo vídeo eu efetivamente vou mostrar o que é o Spectera, como configurar ele e quais são os componentes do sistema.